Cauê no gol, cara. Pra mim, Cauê muito bem ontem, tá? É um dos melhores, inclusive, em campo, pra mim, muito seguro. E, cara, eu vou dar nota 8 pro menino. Eu sei que não foi muito exigido, né? Praticamente não chutaram bola no gol. Mas, cara, pra mim, goleiro é segurança e o Cauê mostrou ter uma segurança muito firme, muito sólida nesse gol, mano. Tô gostando muito do início desse moleque aí. E como o Hugo Souza é um goleiro que se machuca muito, inclusive, né? Pô, isso é foda até. O Hugo Souza se machuca demais pra um goleiro. O Cauê pode ser uma boa notícia aí pro Corinthians. É... Mateuzinho, cara, não gostei da partida do Mateuzinho. Achei que, porra, ele era pra ser, né, o titular em meio a esses reservas aí do Corinthians. Era pra ser um cara pra puxar a responsabilidade ali, mas não foi. Achei o Mateuzinho mal, sem conseguir aproveitar o corredor ali pela direita muito bem e passando um sufoco de vez em quando com o, o lado esquerdo do Barra, que é muito limitado também, né, os jogadores do lado do Barra. Então, por isso, pela expectativa que eu tinha nele, eu vou dar 4.8, vai, 4.8 aí pro Mateuzinho. André Ramalho, cara, defensivamente ok, mas assim, com a bola no pé, errou praticamente todos os passes que tentou, né? Achei o jogo do Ramalho aí grotesco. Errou muito, muito passe mesmo, assim, que é a qualidade do Ramalho, né? Ele é um cara que. Ele é um zagueiro que não é bom defendendo, não é bom marcando, é bom desarmando, é bom na saída de bola e não conseguiu ser ontem. Então, na própria qualidade do cara, ele foi mal. Eu vou dar 3 aí pro Ramalho, tá? Pra mim, um dos piores em campo. O Gustavo Henrique, pra mim, muito seguro. Sofreu, inclusive, a falta que culminou no gol do Corinthians, né? Numa troca de passe ali, que ele tabela com o cara, dribla e é derrubado. Enfim, melhor zagueiro do Corinthians, né? O Gustavo Henrique, não tem muito o que falar. Pra mim, nota 7 aí. Fabrício Angileri. Achei que foi bem ontem, tá? Gostei do jogo do Angileri. Defensivamente falando. Acho que ofensivamente ainda ele erra muito cruzamento, erra muito passe final ali no último terço. Sei que não é a, a polivalência dele, ele é realmente melhor defensivamente e foi ontem muito bem nessa parte, mas para mim tem que melhorar a lateral, não tem jeito, você tem que apoiar e marcar bem. Eu vou ficar aí com 6, então 6,5 pro Angelério, vai. Gostei da partida dele defensiva. Matheus Pereira, começando aí o meio de campo. Cara, pra mim, pior em campo junto com o Ramalho, tá? Errou tudo que tentou, não conseguia dar sequência nas jogadas lá na frente, não... Cara, parecia que não escolhia a melhor jogada, sabe? Parecia que a bola morria quando chegava no Matheus Pereira, assim. Ao invés dele dar continuidade pra jogada, sabe? Enfim, até com passes mais rápidos, verticais, ele não conseguia nunca dar sequência, e quando tentava, às vezes, um passo pra frente errava, muitas vezes. Então, pra mim, o Matheus Pereira aí, acho que foi até o pior em campo, tá? 2.5 até pelo que eu espero dele. Eu esperava do Matheus Pereira um jogador muito, muito, muito melhor do que ele tá se apresentando. Principalmente ontem, né, cara, que precisava mostrar serviço, era um cara que não tava entrando com o Diniz aí, entrou como titular e não conseguiu corresponder bem. Já o Alan, muita gente aí tô vendo no Twitter e tal, falando mal do Alan, cara, pra mim, bom jogo do Alan, principalmente no segundo tempo. Deu uma boa qualidade ali na série de bola, né? Característica aí do Alan, acho que também é um cara que além de saber sair pro jogo, ter um bom toque de bola, foi um cara que disputou bastante, que marcou, que se empenhou, então eu vi uma vontade no Alan ali também. Acho que vai ser importante, tá, pro 2026 do Corinthians ter o Alan aí bem. Não se destacou, enfim, por nada, né? Não fez uma grande partida, então vou ficar com 6 aí pro Alan, vai. Mas gostei da partida dele no geral. Agora o Jesse Lingard, que fez aí o 10, né? Papel de camisa 10 aí do Corinthians. O Lingard aí fez esse terceiro homem do meio, que não é muito, muito a dele, né? Ele é um cara que sempre caía, gosta de cair mais para a esquerda, até como um ponto esquerda, mas não tão agudo assim, né? Puxando a bola para dentro. Mas foi bem ontem, fez o gol da vitória, né? Achei que deu continuidade em todas as jogadas ali, ainda tá longe da forma física ideal, isso é visível quando a gente vê em campo, mas é um cara que, mano, vai ser importante também pro Corinthians, assim como o Allen, eu acho. Jesse Lingard aí, então, pelo gol, nota 8 aí pra ele. Kaique, cara, eu vou até poupar aqui o menino, né, enfim, vou dar nota 5 aí, mas praticamente nem jogou, né, 15 minutos só e se machucou sozinho. Pedro Raul, cara, por mais que tenha dado assistência pro gol,
e roubado algumas bolas, né? Eu acho que o Pedro Raul, eu lembro de pelo menos 2 desarmes que ele fez ali na marcação, mais ou menos ali no miolo do meio campo. Cara, é um cara que, pra mim, falar do Pedro Raul, eu estive dando uma olhada, cara. É um cara que quando o Corinthians sondou de trazer, e eu fui um dos únicos que fui pro Twitter defender a não vinda dele pro Corinthians, né? Até achei incrível o Corinthians tá cogitando pagar 25 milhões num cara que tinha ido mal no Vasco da Gama, um time com uma camisa muito mais leve, um time muito mais fácil de você ir bem do que o Corinthians. E um cara que não conseguiu jogar no México, sabe? O cara que não conseguiu jogar em Botafogo também. Então, assim, nada explica o Corinthians ter trazido o Pedro Raul, ter pagado o dinheiro que pagou, pagar o salário altíssimo que paga o Pedro Raul, um jogador, assim, totalmente limitado, né? Erra muito domínio, erra a última decisão, parece que não tem polivalência, né? O jogo chega ali, a jogada vem pro Pedro Raul, morre, cara. E é um cara que é grande, né? Um cara que é alto, um cara que é forte, então, pô, pelo menos ali no pivô, ele deveria ser absoluto, né? A bola chegar, enfim, ele matar no peito, distribuir, enfim. Mas não consegue nem fazer isso, cara. Não consegue nem fazer o trabalho mínimo de um pivô, né? Então, assim, apesar da assistência aí pro Pedro Raul, cara, é muito ruim ver o Pedro Raul jogar, mano. Eu acho que isso resume. É muito ruim ver Pedro Raul com a camisa do Corinthians. É incrível. A diretoria passada, no caso, né? Que já foi impeachmentada aí, ter trazido esse cara, ter trazido essa bucha aí, essa bomba pro Corinthians, que não consegue se livrar desse cara por nada, né? Enfim, vai ficar pagando pato aí por anos ainda pela merda que fez. Cara, Dieguinho, esperava muito mais do Dieguinho, tá? Achei que seria um bom jogo, né? Time de Série C pro Dieguinho, porra, ser mais agudo, criar mais chance, mas muito mal também, moleque. Eu vou ficar com 4.5, 4.5, ou o Pedro Raul foi 4 pela assistência. Ranieri entrou e errou um passe ali, não fez nada, né? Vou ficar com 4,5 por Ranieri também, basicamente nem jogou. O Labiad, pra mim, foi uma das piores partidas do Labiad entrando. Não acho que ele foi mal, mas também ele não foi bem como ele havia sendo, né? Quando tava entrando no Corinthians. Vou ficar com 5 aí. Yuri também nem pegou na bola, então 5. O Vitinho, cara. Por Vitinho, você vê que tem potencial, né, mano? Isso que é foda. Tipo assim, o cara é habilidoso, o cara chuta com as duas. O cara tem um refino com a bola ali, mas, tipo assim, é muito vagabundaço na questão de, né, de dar sequência na partida. E mesmo assim ainda erra lances técnicos, né? Erra passe, erra cruzamento, finalização. Então, assim, Vitinho, cara, é um jogador estressante, cara. É um jogador estressante porque você sabe que o cara tem um potencial ali, mas por algum motivo esse potencial não é aproveitado, né, mano? Pelo próprio Vitinho, enfim, sei lá, cara. Vou ficar com 4.8 aí pro Vitinho, vai. Já o Caio César, mano, acho que entrou muito bem. Um ponta direito que vai pra cima, que não tem medo da marcação. Normalmente ganha essas jogadas, tá? Tem um bom passe também. Então o Caio César, pô, voltando praticamente de lesão agora, né, vai ser uma opção muito boa pro Corinthians aí de velocidade do lado. É um cara rápido, é um cara habilidoso, é um cara que escolhe bem as jogadas, então eu gostei dos poucos minutos que o Caio César atuou ontem contra o Barra. Vou ficar com 7 aí pra ele. O time pra mim também foi bem ontem, nota 8. E é isso, gente.